Peraí, já tá no ar, né? Aí, ó, esse aqui eu já vou deixar na tela do Zoom aqui, ó. Boa noite a todos, que coisa boa, estamos juntos agora, depois de um pequeno atraso, questões tecnológicas que já foram resolvidas, graças a Deus. Bem-vinda, Érica, boa noite. Obrigada, padre. Mais uma vez estamos juntos aí com um tema bastante interessante dessa vez, não mais que o outro, digamos, todos os temas são interessantes, né? Mas Sim. este parece que é o seu predileto, não é? Por isso eu sou apaixonada. Que coisa boa. Então vamos trabalhar hoje, filhos, como colocar limites com afeto. Então eu queria que você se apresentasse um pouquinho antes. Muitas pessoas talvez sejam novas aqui conosco. E aí tem a oportunidade de te conhecer um pouco, saber da tua formação, da tua atuação aqui em nossa paróquia. Então sinta-se muito à vontade para falar um pouco da sua vida. Boa noite, todo mundo. Eu sou Érica, sou psicóloga, sou educadora parental, certificada em disciplina positiva. Sou mãe do Bernardo e da Beatrice, né, que me motivaram ainda mais por educação, né, por formas de parentalidade, que me motivaram a aprofundar ainda mais, né, o que virou essa paixão que a gente comentou. Sirvo na paróquia de Cristo Rei, né, eu, o Roberto e as nossas crianças, com uma alegria enorme, né, e especialmente de poder servir, mesmo que assim, à distância. Pois é, é uma alegria tê-la conosco aqui na paróquia. Como você bem colocou, não é só você, não é? Mas é também seus filhos, seu esposo, todos estão conosco aí muito presente. Então é uma alegria saber que vocês estão aqui em tantas pastorais, tão presentes e que a gente pode ter essa conexão tão boa também a partir do seu lado profissional. Isso é muito bom. E quero lhe agradecer por isso. Bem, Érica, Está aqui. pois é, essa nossa live ela é promovida pelo SCC da nossa paróquia, não é? Quero agradecer a toda a equipe dirigente do SCC pelo empenho, pela insistência de sempre estar querendo ajudar a formar as pessoas. Quero desde já agradecer a tantas pessoas que estão conectadas nas redes sociais, na TV Cristo Rei Canal 90. E aí você pode se perguntar por que 90? Porque a Igreja Cristo Rei comemora este ano 90 anos. Certamente muitas pessoas conectadas também pelo Facebook e pelo Instagram. Agora, para começar, Érica, por que esse tema é tão caro a você? Já vou começar lhe provocando. Vamos. Vamos lá. Esse tema me é caro porque pensar nas crianças de hoje e no que elas podem receber em termos de orientação, né, de relação com os pais, é muito potente para o que a gente vai viver no nosso futuro. Né? O mundo que a gente tem hoje é governado e regido por crianças de 20, de 30, de 40, de 50, de 60 anos atrás. Lá na frente, o mundo vai ser regido pela geração que nós estamos educando hoje. Então, ver a criança com esse potencial me causa um respeito e um encantamento enorme. Uma vontade de fazer para entregar adultos bons para o mundo. Perfeito. Ufa, se fosse fácil, seria tão bom e até divertido, não é? Mas eu acho que aí. Né? Então, mas aí está o grande mistério, o grande desafio de forjar pessoas maduras, não é? Eita, meu Deus, é muita coisa. Então, pronto, vamos começar pelo tema, continuar pelo tema. Limites e afetos. Essas duas palavras, elas se encontram ou são coisas muito diferentes? Tipo assim, uma coisa é limite, outra coisa é afeto. Quem dá limite não põe afeto. Quem dá muito afeto não põe limite. Como é que é isso? Padre, esses dois conceitos, eles precisam se encontrar. Eles precisam andar juntos. Para a gente conseguir entregar, né, esses adultos mais tarde para o mundo,
eles vão precisar internalizar, organizar a partir desses dois conceitos, dessas duas vivências. Da vivência do limite, né, até onde eu posso, e a vivência do afeto. Né? O amor que eu recebo me valida e me faz enquanto pessoa. E se eu consigo, como pai, como mãe, casar as duas coisas, o meu filho vai sentir. Vai sentir essa conexão, esse respeito. E ele está mais propenso a conseguir ser um adulto com habilidades de vida importantes. Se a gente pensar, como é que eu vou fazer isso? Pensar em como é que eu vou fazer isso, né? É muito desafiador, mas é possível também. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é o comportamento da criança e ver a criança como um ser em desenvolvimento, em amadurecimento e não um ser pronto. Perfeito. Se eu olho a criança como um ser pronto, eu vou ter expectativas, esperar dela coisas que ela não tem condição de me dar. Que nem eu tenho como adulto, muitas vezes. Então, a questão é olhar para o meu filho e respeitar o momento de vida, a fase de vida deles, né? Hoje, mais cedo, uma pessoa muito querida, né, me fez uma pergunta e eu vou repetir para vocês. Eu contei um episódio aqui de raiva, né, do Bernardo, nosso mais novo, e ela abriu o olho desse tamanho. Filho de psicóloga? E tem isso, tem birra, tem raiva? Eu disse, olha, vou lhe dizer. Os meus filhos, e eu imagino que de todas as psicólogas, são crianças incríveis. São crianças fantásticas. Aos 2 anos e aos 4, eles se irritam quando eles têm fome. Eles choram quando eles têm sono. Eles não sabem lidar completamente com as emoções. Eles jogam objetos quando eles não conseguem, de outra forma, expressar a emoção que está efervescendo, que está fervilhando dentro deles. Todos os comportamentos de uma criança, os meus emitem. Eles expressam inadequadamente, muitas vezes, os sentimentos. Eles estão tristes, né? E eles demonstram com irritação. E isso é ser uma criança incrível. Isso é ser uma criança na forma que eu consigo nesse momento. Claro. Só que o comportamento da criança, ele mexe com o adulto. Ele irrita o adulto. Especialmente o adulto que se sente responsável por aquela formação. A gente espera da criança, exige da criança que ela tenha habilidades que lá na frente, se a gente conseguir investir o suficiente nessa proximidade, nessa conexão, ela vai ter. Mas agora não. Então, agora, eu preciso entender esse comportamento da criança, contextualizar esse comportamento da criança, me conscientizar do meu papel de pai, de mãe, de avó, de professora, de tio, né? De madrasta, de padrasto. Eu preciso me conscientizar da minha função na vida dessa criança, da importância da forma como eu conduzo essa criança. E para isso, padre, a gente vai bater inevitavelmente na nossa própria história. Isso que eu estava pensando aqui. Pensando, por exemplo, eu ia perguntar a você quais os principais desafios, né, de educar hoje. E parece que você falando isso, eu já posso até eu mesmo, sem ser psicólogo, apontar um deles, que seria o pai e a mãe também serem pessoas equilibradas e maduras. Porque parece que a gente às vezes cobra da criança atitudes e reações de pessoas adultas. Então, seria esse um desafio? Quer dizer, temos uma geração aí também de pais infantis ou imaturos? Eu posso dizer, padre, que as nossas crianças internas são que nós podemos ser mais ou menos trabalhados emocionalmente, mas as nossas crianças internas, elas são
crianças. Uhum. A minha Ericazinha, pequenininha, ela ainda está aqui dentro de mim. E muitas vezes é essa criança que os meus filhos vão despertar. Por Entendi. isso eu preciso rever minha própria história. Interessante. Entender a minha relação com os meus pais, a forma da educação, né, que eu recebi, as consequências que isso tem, o que me faltou, Uhum. o que me teve em excesso, para decidir, enquanto caminho que eu sou para essa criança, enquanto ponte que eu sou para o adulto que ela vai ser, né, enquanto eu me vejo como um formador dessa criança, conseguir lidar com ela de uma forma mais limpa. Uhum. Né? E isso fala de autoconhecimento. Isso fala de conseguir rever a sua história, empatizar com sua criança. Né? Quantas vezes o senhor já ouviu? Ah, eu apanhei e eu nem morri. É verdade. Quantas vezes, né? Mas pai e mãe e matar, né? Não era para estar na mesma frase. Quantas vezes eu apanhei e eu nem achei ruim, né? Eu nem me incomodei, acho que é isso mesmo, que é isso que tem que viver, né? De alguma forma, só a fala já dá sutilmente uma dica para a gente. Claro. De alguma forma, essa violência foi internalizada e lhe fez legitimar a agressividade ou a violência que uma criança pode sofrer. Né? Uhum. De antemão, não tem culpa, não tem erro, não tem uma autopunição. Puxa vida, realmente, eu apanhei, eu entendi que essa era a forma de educar, eu bato no meu filho, mas como é que eu me sentia quando criança? Eu me sentia constrangido, eu me sentia amedrontado, eu me sentia sem chance de explicar, porque quando eu tentava, eu já tinha levado a palmada, né? Eu estou reproduzindo isso, será que é isso que eu quero? Uhum. Se não é, sempre é tempo de renovar. Uhum. Se aconteceu, sempre é tempo de reorganizar e nunca de se culpar. Eu sou uma pior mãe, um pior pai, piores avós ou tios por isso. Não. Eu dou a essa criança tudo que eu tenho de ferramentas. Uhum. E hoje a gente fala de uma conscientização da parentalidade, né? De um entendimento que eu preciso me conscientizar de que ferramentas eu preciso e buscá-las. Ou consolidando o que já me foi dado, ou buscando novas possibilidades. Né? Perfeito, Então, perfeito. a gente tem muitas alternativas ao grito, à palmada, né? A fazer essa criança chegar aonde ela precisa chegar, tanto em termos de amor próprio, como em termos de servir ao próximo, de ser responsável e de todas as habilidades que a gente acha que essas crianças vão ter. Para a gente não ficar se sentindo tão só, padre, vamos interagir um pouquinho com quem está com Vamos a lá. gente. Qual a Deixa eu fazer pergunta uma que você quer pergunta. lançar Eu não tenho acesso, para os internautas? Isso. Eu não tenho acesso às perguntas, mas o senhor vai ler. Claro, claro. As respostas, aliás, mas o senhor vai ler. A questão que eu faço para vocês é: que adultos nós queremos entregar para o mundo? Olha aí a pergunta. Quem quiser responder, participar, Que pode deixar aí habilidade a eu acho mensagem. que esses adultos precisam ter daqui a 20, 30, 40, 50 anos? Que adultos precisamos e queremos ter daqui a 40, 50 anos. O que é que vocês acham? Deixa aí suas respostas, tá bom? Vou repetir. Que adultos queremos ter daqui a 40 anos? E isso é muito interessante, porque a Érica começou dizendo que a criança de hoje é o adulto de amanhã. E o adulto de hoje são as crianças de ontem, que às vezes foram muito mal, entre aspas, mal educadas, né? Sofrendo inclusive violências terríveis. Então, Sim. quem quiser responder essa pergunta pode deixar aí no YouTube ou no Facebook, que eu tenho acesso, tá bom? Ou mesmo pelo WhatsApp. Bem, então, Érica, a gente vai vendo se as pessoas respondem, mas eu quero agora perguntar uma coisa a você também. Veja só. Você falou aí já da questão da violência, do amedrontamento, que às vezes, ou era muito costumeiro, não é? Na educação, entre aspas, do filho. Mas quando a gente fala em... justamente. Quando a gente fala em educação afetiva,
E a gente está falando de encher a criança de abraços e beijos o tempo todo? Uhum. Tá. Perfeito, padre. Vamos diferenciar, tá? Inicialmente, a gente tentou diferenciar limite de Isso. agressividade. Uhum. O limite é fazer a criança entender e cooperar a partir do que ela percebe da situação e consegue propor de forma nova de resolver. Uhum. Né? Ela vai alicerçar a relação no respeito, na admiração, no reconhecimento Perfeito. e organizar essa criança. A Uhum. agressividade vai amedrontar, vai fazer cair em autoestima, Uhum. se sentir menos capaz de gerir situações. Então, eu preciso dar limites, eu não preciso ser agressivo. Entendi. Da mesma forma que eu posso dar afeto para a criança sem ser permissivo. Entende? Então, aqui, Isso é de muito quem é que a gente importante. está tentando fugir? A gente Uhum. está tentando fugir da agressividade, por um Entendi. lado, e da permissividade, por outro. Nenhum dos dois, a agressividade, né, intensa, nem a permissividade muito constante, vai levar essa criança a conseguir se organizar afetivamente, emocionalmente, relacionalmente. Então, eu preciso dar afeto, que é assim, é o colo, é o beijo, é o amor, mas é também conseguir fazer com que essa criança se sinta entendida, Perfeito. acolhida, aceita e respeitada. Ótimo. Agora, neste caso, como ajudar? Eu imagino isso, pelo que você está falando. Quando a gente fala em limite, vem logo muitas vezes a agressividade. Quando a gente fala em afeto, vem logo a paparicação, o não colocar regras, o deixar o que a criança faça o que ela quer. Então, eu acho um absurdo, vou logo dizendo, né? Porque eu acho que às vezes eu penso que, e você já falou, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Uhum. Mas muitas vezes a criança, ela é como a rainha ou o rei de casa. Ela Uhum. define tudo e ela decide tudo, Sim, tá certo? Inclusive o ritmo da casa. Então eu exato. pergunto, como ajudar a criança a perceber que ela, ou que ali, naquele momento, na história e na vida dela, há limites? Uhum. Como seria essa relação pai, mãe, avó, avô? Tem até um ditado que diz que pais educa, avó estraga, não é? Brincando, Sim. brincando, né, minha gente? Brincando, né? Agora, que nem sempre é assim, não é? Nem sempre é assim. Então eu Sim. diria, como é que a gente pode então lidar com esse limite? Colocar limite, por exemplo, numa criança que hoje a gente já diz, essa criança mal educada. Ela grita, ela esperneia, ela chora, ela só faz o que quer, ela não obedece o pai e a mãe. O que que houve e como ajudar essa criança, esses pais, melhor dizendo. Sim. Primeiro, padre, os adultos são modelos para a criança. Uhum. Se eu sou um adulto que grita, a probabilidade da minha criança gritar para conseguir alguma coisa é maior. Se eu sou um adulto que bate, a probabilidade dessa criança reproduzir esse modelo e ser uma criança que bate, ela é maior. Né? Se é Vai uma criança reproduzir, que não é? vai reproduzir. Uhum. Né? Se é uma criança que cresce num modelo de limite mais afetivo, ela já vai, ao longo das fases do desenvolvimento, conseguindo adquirir essas habilidades simultaneamente, né? Uhum. Ao que ela está sendo ensinada, o que ela está vivendo, o que ela está trocando, né? Com esses adultos de referência. Do contrário, ela é uma criança que vai entrar num novo modelo de educação. Isso é Uhum. possível? Sim. As crianças são muito férteis, muito potentes em termos de adquirir novas formas de relacionar. Eu diria que mais difícil é para o adulto. Porque, primeiro, ele vai ter que conseguir soltar o bastão Hum, do poder, entendi. do controle, do sou eu que Que sei o que é sei. melhor para você. E dar para a criança opções de escolha. Uhum. Claro, quando ela tiver. Então, se eu ensino ao meu filho que a gente vai
a missa, né? A missa com crianças. Ou que a gente vai à praia. Que a gente vai a um casamento. Uhum. Eu sei que eu tenho ali um código de vestimentas, vamos dizer assim, tá? Mas essa minha criança tem 2, 3 roupas que ela pode ir para a missa. Certo. Ela tem 2, 3 roupinhas de banho que ela pode ir à praia. Ela pode escolher dentro dessas opções. Perfeito. Eu deixo a criança ter vez, ter voz, se colocar e respeito. Eu já separei ali as 3 opções que são possíveis. 2 opções que são possíveis. E ela ali vai ter escolha e eu vou respeitar. Eu estou ensinando essa criança a escolher. Ou seja, dentro do possível, ela vai criar o costume de decidir. E você vai valorizar a decisão dela. Isso ajuda, então, a ela crescer o quê? Com mais segurança, por exemplo? E sabendo fazer escolhas. Entendendo que fazer escolhas é uma necessidade que tem limites naquelas escolhas, muitas vezes, que ela precisa respeitar, mas que ela tem vez, ela tem voz, ela é altiva, ela é ouvida. Se, por sua vez, na hora de ir para o casamento, só tem uma roupa, porque normalmente a gente não tem tantas roupas tão arrumadas, né? Às vezes claro, a gente se prepara para aquela ocasião que é especial, ali o limite está dado, está colocado. É verdade. Nem sempre a criança vai aceitar. Então, eu preciso explicar. Agora eu vou lhe provocar mais ainda. Vai entender. Você, como psicóloga, sabe, e eu, como padre, sei também, porque já escutei, por exemplo, pais e mães dizerem que iam sair para tal coisa, X coisa. Por exemplo, ia à missa. Mas fulaninha, que tem 4, 5 anos, não quis sair. Então decidimos ficar. Está no mesmo nível de decisão ou é uma coisa que não faz sentido nenhum uma criança de 3, 4 anos, por exemplo, decidir se a família vai sair ou não? Seria uma decisão desproporcional para a idade dela? Sim. A criança ela não tem condição de gerenciar em casa. O adulto precisa ser esse organizador. Ele pode fazer de forma a antever essa questão e ajudar essa criança a se organizar. Perfeito. Nós vamos à missa amanhã às 9. Na véspera eu já aviso, filho, quando você acordar, quando nossa família acordar, nós vamos à missa. Vamos separar logo a roupinha para não ser tão corrido, porque é bem cedinho. Você tem essa e essa opção. Qual delas você prefere? E aí você já organiza a criança. Certo. Acorda a criança com o tempo. Porque isso pode acontecer também, Érica, inclusive na hora de ir para a escola. Sim. Não é? Eu já ouvi pais dizer assim, fulaninha hoje não foi à escola porque não quis, cismou e não foi. Claro, pode haver outras questões piores por trás, bullying, uma série de fatores, mas eu acho que, na minha opinião, a atitude correta não seria simplesmente dizer, ah, tá bom, mas pelo menos o pai e a mãe ir atrás e descobrir o que é que houve, você está vendo alguma coisa. Porque é isso que você diz, a criança ela não tem ainda condições de tomar uma decisão como esta. Isso. Por isso que eu preciso dar limites. Para ela entender essa dinâmica, né? Perfeito. E para conseguir, eu posso ouvir a criança e entender a criança, né? Muito bom. O senhor deu um exemplo. E se é uma criança que sofre bullying? Isso. E se a escola está sendo um ambiente assustador, amedrontador? Difícil, doloroso. E eu obrigo a minha criança a ir só. Sem tomar uma satisfação, sem ver o que está acontecendo, né? E eu não estou cuidando do emocional dessa criança. Mas isso me fez lembrar... Eu simplesmente digo, tá bom, então não vai. Isso, é verdade. Não vou me desgastar com essa história, então não vai. Estou sendo permissivo. Claro, mas isso me faz lembrar de uma história, viu? Permita-me contar, de uma criança lá na Patagônia que cismou um dia e disse, hoje eu vou para a escola vestida de palhaço. Pronto. E foi vestida de palhaço. Você está me entendendo? É uma situação... A gente dá opções. Né? E a criança entender o que ela pode em cada contexto. Né? Pois é. Fih, na sua escola tem o dia de fantasia. Tem a festinha do carnaval. No seu aniversário, você pode ser o personagem na escola. Pede uma fardinha. Entende? Ou seja, você vai pagar mico. Ela tem que entender desde cedo que é o mico, não é verdade? Também, né? Também. Mas vamos para a pergunta que você fez, que já tem várias respostas aqui. O Paulo Correia
Cadê? Ele tem uma pergunta. Ele diz assim: as crianças conseguem perceber os limites como uma forma de expressar amor? Sim, sim. Tanto, Paulo, que elas pedem esse limite, né? Uhum, Uma criança, às vezes, que está tendo um comportamento muito desafiador, né? Que está embatendo com os pais, muitas vezes ela está pedindo limite, ela está gritando, literalmente, por limites, por organização, uhum. entende? É necessário a gente entender essa junção para dar esse limite de uma forma mais afetiva, Entendi. né? Uhum. E não entrar em disputa de poder com a criança. Interessante. Porque aí você perde o controle, quem perde o controle é você, não é? Da sua emoção. Mas tem mais Sim. perguntas, vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Simone. Como os avós podem agir na ausência dos pais quando deixam os netos conosco? Em suas viagens, por uns 20 dias. E aí entra aquele tema que eu falei, dos avós, que às vezes querem, por serem bons demais, porque são bons, aí parece que dão uma liberadazinha. Não são todos, não é? E como é que é isso? Como é que essa relação na educação, o que que é bom, o que que pode, o que que não pode? Talvez não seja a melhor forma de fazer a pergunta, mas como os avós podem de fato agir nessa ausência dos pais? É muito importante que entre os pais haja uma conversa, um Uhum, entendimento sobre a forma de educar os filhos. Na hora que eu faço essa resolução, através da minha própria atitude, ou conversando. Se são avós que passam mais tempo com a criança, né, que passam alguns dias da semana, que passam o final de semana, ou que assumem quando os pais viajam, o ideal é que esteja em harmonia, perfeito. em conversa, em diálogo, a forma de conduzir. Uhum, Eu não acho totalmente justo com os avós que eles tenham a obrigação de dar os mesmos limites claro. que os pais dão. Não são os pais. Avós, Uhum, não. Avós, eles são figuras muito fortes de memórias afetivas da criança, né? Eu tenho algumas memórias afetivas muito fortes dos meus avós, uhum. né? Eu lembro de um pão com manteiga e açúcar que eu comia com meu avô, que hoje eu acho que se eu for provar, eu nem vou achar a iguaria que eu achava, mas ele vinha com afeto, É verdade. né? Ele vinha com muito carinho. E ele vinha como um momento avô-neta, né? Entendi. Uhum. Provavelmente os meus pais vendo, porque normalmente era quando os pais saíam, eu dormia na casa dos avós, alguma coisa assim, eles iriam repreender. Uhum. Avós podem, né, focar um pouco mais no afeto do que no limite, sem desautorizar os pais, porque senão Claro, confunda a criança, é verdade. entende? Eu acho que entra E aí um aí, elemento muito importante que é o desautorizar, que às vezes acontece inclusive entre pai e mãe. O sim, pai autoriza, a mãe desautoriza. A mãe uhum. desautoriza, o pai autoriza. Isso também não gera uma crise? Sim, por isso que é importante que essa educação esteja conversada. Uhum. Tem uma pegadinha nessa frase, que é importante, Fábio, que eu não posso desautorizar o outro. Certo. Independente do que o outro está fazendo, É, tá certo. Aí é perigoso. É. pronto. Porque aí eu corro o risco de legitimar, de Claro, compactuar com a compactuar agressividade do com atitudes que não são próprias, maduras. outro. Isso. Então, é função da rede de apoio, casal, ou avós, ou tios, comunicar quando está tendo um excesso, Uhum, entende? Quando tem um grito, né? Quando tem um pegar, quando tem uhum, punições muito severas, uhum. né? Isso não é desautorizar, é conversar sobre algo que pode ser feito diferente. Mas e Para se que isso já a aconteceu? Se o criança grito já aconteceu, a violência já aconteceu, como agir? O que é que devem fazer depois? sim. Se já aconteceu, a gente precisa fazer um movimento de reparação. Né? Traduza, Nesse, por favor. sim, mal fazer. Com essa forma de educar, vem um respeito, né, Certo. mútuo. Eu não faço com a criança o que eu não quero que façam comigo. Se eu já fiz,
eu vou ter uma oportunidade Uhum. enorme de aprender, de crescer nessa minha função, né? De quem está educando, de quem está conduzindo. E aí o primeiro passo para essa reparação é reconhecer. Eu me excedi. Uhum. Eu não precisava ter dito isso, ter feito, né? Eu não precisava ter usado esse tom de voz. É chegar na criança e se desculpar. Pronto. Perdi minha autoridade aí. Acabou a minha autoridade aí. Eu pedi desculpa para uma criança. Sim. E ensinar para essa criança nesse momento que todos nós somos passíveis de erro, que todos nós chegamos ao nosso limite de tolerância, de Uhum. paciência. E que, ok, tudo bem errar, desde que eu reconheça, que eu me desculpe e, principalmente, que depois eu consiga solucionar junto o problema que estava acontecendo de uma forma mais respeitosa, tá? A Então, sensação, sim, a sensação que me causa é fantástica, você dizendo isso, né? Claro que não sim, é uma novidade, eu já sabia dessa questão da importância do pedir desculpa, mas é porque no mundo de hoje que a gente está vivendo, em que a gente encontra crianças extremamente estressadas, ansiosas, eu vou usar a palavra que é pesada, mal educadas em todos os sentidos, que se acha rei e rainha da sua casa, a atitude de um pai, de uma mãe, parece muito estranha de fato dizer me desculpe. Parece que a sensação que dá é que a criança venceu mais uma. Mas quando a gente olha para a formação dessa criança no futuro, a gente é que está ganhando. Porque a gente está dizendo a essa criança, tá vendo? Você pode se equivocar, mas você pode também se corrigir. sim. Agora, ainda na sua pergunta que você fez, tem mais gente aqui dando resposta, viu? Agora, o Giovanni Colares que está aqui conosco, ele diz assim: precisamos de pessoas íntegras. Olha, tem tudo a ver com esse também saber pedir desculpas e saber dizer eu errei, não é? Não fragmentadas, com alta resiliência, com bom É, discernimento e situadas na realidade. Olha só, tem tudo a ver com a resposta também que você deu. O que, é que é você esse o achou adulto dessa que eu quero. resposta? Perfeito. É esse o adulto que eu quero. É esse adulto que Giovanni quer que a Maria Clara seja. Que eu quero que os meus pequenos sejam. Uhum. É esse adulto que a gente precisa começar a formar agora. Então, na reparação e no reconhecimento de erro, eu estou ensinando para essa criança que ela também precisa reconhecer, se desculpar, reparar e solucionar diferente. Uhum. E nós, todos, somos passíveis de explodir, de estourar, de jogar na criança o nosso estresse. Claro, Né? Dito popular, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. é verdade. Então, muitas vezes, foi o nosso dia. Foi estressante no trabalho, teve um desentendimento em casa, né? Assim, um contexto de estresse enorme, uma negligência do cuidado que eu preciso ter comigo. Uhum. E aí, à noite, a criança rejeitou um alimento. Não que é isso, não, cara, não vou comer. Fez algo que o pai ou a mãe tinham dito que não. E aí, todo dia, todo o estresse, tudo que estava armazenando, jorra em direção àquela criança. Entende? Então, a gente precisa ter essa consciência de que muitas vezes a criança recebe a carga de estresse que os pais estão, né? E vai, inclusive, muitas vezes, para chamar a atenção, agir de uma forma diferente da que os pais esperam, né? Se a gente pensar um pouco, Padre, tudo que todos nós, todos os seres humanos, Uhum. querem na Uhum. vida, o objetivo de vida, ser amado, ser aceito, ou seja, pertencer a um grupo Uhum. e se sentir importante para aquele grupo. Né? Perfeito. Se os meus pais não conseguem olhar para mim, atender às minhas necessidades, se eles jogam essa carga de estresse em cima de mim, eu não vou me sentir amado, eu não vou me sentir aceito. E eu vou me digladiar dentro de mim, né, nos recursos que eu tenho enquanto criança, para chamar a atenção desses pais para isso. É verdade. E pode ser pelo bom, pode ser pelo ótimo, pode ser pelo excelente, ou pode ser por um comportamento dito um mau comportamento. E por que eu coloco aspas?
Porque não é um mau comportamento limpo e seco, de falta de Perfeito, perfeito. educação, né? Ou algo assim, de limites. Muitas vezes é um grito de socorro. Socorro. Agora, De esse hora grito de socorro, ele pode vir como uma atitude desafiadora para com os pais? Por exemplo, aqui a Elizabeth Rodrigues, ela está perguntando no Instagram, como devemos agir com os filhos que desafiam os pais? Elizabeth, primeiro de tudo, a gente precisa se conectar com essas crianças, tá? Esse é um dos conceitos mais importantes da disciplina positiva, dessa forma de pensar para a parentalidade enquanto uma junção do limite e do afeto, tá? Eu preciso estar junto, ver a minha criança. Vamos pensar em termos mais práticos, né? Perfeito. Nós estamos todos conectados numa rede. Eu estou com a minha internet aqui funcionando, o padre está com a internet dele, nossas internets estão em comunicação, vamos dizer assim, e nós estamos realizando esse momento de troca, de bate-papo. Caiu a conexão do padre Laércio. Acabou. Na hora que eu perco a conexão, a live vai deixar de funcionar. Com a minha criança não é diferente. Eu tenho que estar próximo, conectado, entendendo, acolhendo, vendo a minha criança. Quanto mais próximo nesse sentido, mais eu vou conseguir entender o que é que essa criança está gritando aqui no meu ouvido. Se eu vejo essa criança, se eu digo, filho, você importa para mim o que você está sentindo. Se eu explico para essa criança sobre sentimento, ela vai conseguir falar, uma hora ela vai conseguir expressar. Filho, tu está super frustrado, vai perder o campeonato que tu tanto queria ganhar na tua escola. Né? Eu dou o nome, é frustração. Né? Filho, você está triste, né? Aquele teu amiguinho agora grudou no amiguinho que chegou da outra escola. Imagina como você está triste. Imagina como está sendo difícil para você. Interessante. Né? Ou Filho, seja, você ajuda pedagogicamente a tirar, botar para fora aquilo que ele talvez não saiba fazer ainda e aprende também a confiar naquele adulto que está ali do seu lado. Isso é interessante. Isso. Eu vou dar ferramentas emocionais para essa criança se perceber e conseguir comunicar. Entende? Tá triste, né? Tá irritado. Filho, isso é raiva. Dá nome ao sentimento. Né? Vamos pensar. Você tá morrendo de raiva, eu entendo. Você não pode se machucar, machucar o outro, nem quebrar nada. Tirando essas três coisas, como é que você consegue botar essa raiva para fora? Aqui em casa tem um João Bobo, né? Então, aqueles bonecos que tem um peso embaixo, que vão e voltam. E de vez em quando, num episódio de raiva, vai um pro João Bobo. É um recurso. Claro. Porque eu não posso engolir a raiva e implodir. Raiva é um sentimento e a gente precisa aceitar que eles vêm. Inclusive a raiva. Mas E aí, filha, como é que você pode expressar? Como é que você pode botar para fora? Que caso... não tenha essas três formas. O caso contrário de você super proteger uma criança como essa que está numa situação de conflito e você não ajudar a colocar para fora, mas fazer de conta que isso não é verdade, que não existe, que não importa, ignore isso, esqueça isso. Uma super proteção. O que causa numa criança quando ela se torna jovem, rapaz, moça, adulto na faculdade, quando vem a crise no namoro, no casamento, na decisão profissional? Isso afeta o futuro da criança? Vai faltar habilidade para resolver essas situações. Né? O manejo não vai ser tão rico quanto poderia. Se eu sou uma criança que faz escolhas, eu vou ser um adolescente que sabe fazer escolhas. Se eu sei gerenciar minhas emoções, dar nome a elas, eu vou saber dizer. Eu estou sentindo ciúme. Eu estou com inveja. Interessante. Eu queria ter isso que o meu amigo tem. Eu consigo identificar qual é o sentimento que está emanando naquela situação e resolver.
né? Na Ajuda a reparação, enfrentar de uma forma madura. Talvez a criança não saiba o que é isso ainda, mas você está educando a ela resolver os conflitozinhos dela, né, que vão aparecer. Tem uma pergunta aqui muito boa, da Valéria Paz. Ela diz assim: Érica, você acredita que muitos pais subestimam os filhos? Talvez por esse motivo tenhamos crianças que se sintam donos da situação? que eles subestimam os É, filhos, os pais sim, subestimam os filhos. sim. Então, A eu acho que ela está gente, falando ainda a respeito dos filhos que desafiam os pais, não é? uhum, E aí sim, o filho se sente dono da situação. sim. A gente subestima a capacidade de entender da criança, Uhum, de interagir da criança, e teima em não ver. hum, Pode sim, né? Assim, gerar uma revolta, um mal-estar, uma necessidade de enfrentamento, porque a gente não conseguiu ver aquela criança, legitimar, né, uhum. o adolescente do que ele está sentindo. E entender que, às vezes, para a criança é uma grande coisa, algo que para a gente não tem a menor importância. Entendi. Entende? Então, eu acabo sem acolher o que essa criança traz, né? Sem reconhecer o que essa criança traz de necessidade, Uhum, atropelo aquele sentimento e tudo vai ficar mais baldeado. E quando a criança trouxer, ela vai trazer tudo misturado, entende? A revolta da falta de orientação, das vezes que os pais não viram a necessidade dela ou que não consideraram o que era importante, né? Ouvir a criança, atentar para a criança, investir nessa conexão, tira a gente desse risco de subestimar. uhum. As crianças, elas nos leem, elas nos entendem. E a gente que acha que não, e consegue disfarçar qualquer coisa dos filhos, eles nos percebem. E nós precisamos percebê-los também. Interessante. Ainda sobre a sua pergunta que você fez, sobre que tipo de adulto queremos, o Lima, que é aqui da nossa paróquia também, ele diz assim: queremos adultos, pessoas que saibam se inserir no mundo de uma forma consciente, exercendo sua atuação de forma colaborativa, buscando construir uma sociedade mais fraterna e justa. Eu posso dizer, então, Lima, que a gente quer adultos empáticos, que Uhum, sabem se colocar no lugar do outro, que tenham habilidades para lidar com as demandas dessa vida adulta. uhum, E para despertar empatia, eu preciso ser empático, conseguir me colocar no lugar da criança, o que nem sempre é fácil. E eu queria repetir isso. Não é fácil. Não é fácil. É difícil. É desafiador. A parentalidade talvez seja uma das missões mais difíceis que se pode ter. Mas é possível. E por saber possível, vale a pena que a gente invista, se esforce, tente fazer de um jeito a entregar esses adultos para o mundo. E como é que eu uhum. posso ser empático com a minha criança, né? Acho que tem uma frase que eu achei muito bacana que eu vi um dia desses, né? A gente diz muito que a criança está fazendo mimimi. Uhum. Isso é dengo, isso é mimimi. A frase que eu li era: mimimi é a dor do outro que eu não sinto. Falta de empatia. Não é? É o contrário da empatia. O Léo Cidade Eu, diz assim: educar é uma arte. Bem, pelo que você está dizendo aí e pela realidade que a gente vê, eu acho que é isso mesmo, né? Conseguiu traduzir bem. Mas tem um comentário aqui da Solange Silva. Ela diz assim: meu filho tem 3 anos e está muito difícil de educar, pois está faltando minha autoridade de mãe, né? Eu acho que ele está desafiando, né? Não respeita a autoridade da mãe. Ele não me escuta. E aí? Solange, olha para ele como uma criança que consegue responder, né, atender quando é ouvida. Tenta entender o que está acontecendo com ele. Primeiro, tem uma fase do desenvolvimento, né, 2, 3 anos, que a criança se percebe um ser todo. Anteriormente, eu achava que era uma coisa só com a minha mãe.
Aos 2, a criança, opa, a minha mãe é aquela figura e eu sou essa. A minha mãe pode querer que eu tome, sei lá, um suco de cajá. E antes eu tomava. Agora eu digo, eu não gosto disso. Não quero. Aos 3, uma criança consegue ter essa diferenciação e isso gera uma crise na criança. E é justa a idade que ela está, 3 anos. Se fala de adolescência do bebê. Eu vou testar o seu limite, eu vou lhe dizer que eu sou um sujeitinho e você vai ter que me ouvir. E aí, o que a gente precisa? Trazer essa criança para a cooperação. Né? Uma das formas é dar escolhas, como a gente fez com roupa, entende? Dentro do que ela precisa fazer. Nesse momento, a minha criança precisa tomar banho. Está na hora de tomar banho e botar o pijama. Entende? Eu posso dizer, vá para o banho agora. Ou eu posso dizer, filho, tu quer dar banho nos teus carrinhos? Porque, pá, tomar banho para uma criança pode ser muito chato. Mas dar banho nos carrinhos pode ser super legal. Você quer dar um banho nos seus carrinhos? Eu não sou pai, não. Mas eu vejo pela... Só de um monte, né? De um monte. Pai afetivo, espiritual, só de um monte. Eu fiquei pensando aí, por exemplo, se o pai ou a mãe dissesse assim, filho, tá na hora de tomar banho, mas eu tô vendo que você tá brincando. Você Perfeito. pode terminar em 3 minutos essa brincadeirinha pra gente tomar banho? Aí ele vai dizer assim, tá bom, papai, 4. Ok. Isso também não daria certo? Muito. Muito certo. Eu acho que eu seria um bom pai. Eu acho que eu seria um bom pai, Érica. Eu também acho. Olha só. Porque às vezes o que acontece é justamente isso que você falou. Já pro banho. A criança está em meio à coisa que ela mais gosta de fazer. Ou então, a televisão está ligada, o videogame. Desenho animado. Justamente. Eu vou ter que parar porque a minha mãe quer. Justamente. Então eu fico mas pensando. eu não vou de jeito nenhum. Será que se você diz, meu amor, o desenho animado vai acabar em 2 minutos. A água está pronta, o chuveiro está pronto, então eu vou te esperar para tomar banho. 2 minutos tá bom? Tá bom. Quando você terminar, aí a gente vê como fazer depois. Então eu acho que esse tipo de atitude parece que dá liberdade à criança dela decidir, e dá, e ela coopera. Agora, claro, é aquilo que você falou, dentro de um todo, de uma confusão que foi o seu dia, que é a sua vida, para ganhar dinheiro, para lidar com o marido, com a mulher, com os problemas, aí você ainda dialogar com criança, vai na porrada mesmo. Então parece que às vezes o problema não está nem tanto na criança, mas é na forma como a nossa vida ela está deslocada, não é? Bem, tem mais pergunta aqui. Uma coisa que é difícil de ouvir, tá? Pode falar. O problema quase nunca está na criança, sempre está na gente. Interessante. Muito provavelmente, né, tá no nosso manejo, tá no nosso traquejo. Uma criança, né? Dias de maior irritação, por exemplo, dos pais, normalmente são dias de maior irritação na criança. Eles nos repetem, não porque eles estão copiando só, e eles copiam, por isso que é importante, né? Mas muitas vezes porque essa emoção reverbera neles. Então, usar esse tipo de estratégia, que a gente acha vai gastar uma energia danada, economiza energia. Então, vamos lá. Eu estou com esse tiquinho de energia só. Está acabando. O dia foi puxado demais. E eu posso gastar esse tiquinho de energia gritando. E eu posso gastar esse tiquinho de energia brincando. Brincando, é verdade. Olha, o tempo está acabando. Tem mais perguntas aqui, não é? Esse tema da maturidade, a Raquel também fez comentário aqui no Instagram. Está dizendo que, por vezes, o adulto também não tem maturidade, né? Matura-idade. Padre Laércio, meu conterrâneo, um abraço para o Luiz Boaventura, lá de Recife. Um abraço, meu querido. Minha mãe está aí conectada também, minha irmã, da Charme Moda. Maqueila Félix está dizendo que eu sou pai, sim, dela. Ganhei agora um monte de filho. Mas veja bem, eu queria que para a gente ir terminando... um monte de bailarina. É verdade. Para ir terminando, tem 2 temas que eu acho que são fundamentais. A terceirização do filho e da filha.
Quando a gente confia a educação e os limites do filho, por exemplo, a uma babá, para trabalhar, para excesso de trabalho, um monte de coisa, como é que fica isso na cabeça da criança? Pare. A gente precisa contextualizar, né? Sempre. Existem pais que precisam desse apoio. Claro. Que tem menos tempo, que tem uma vida mais corrida, né? Que tem uma dinâmica de trabalho muito puxada, de tantas outras responsabilidades. O que é que eu preciso focar com a minha criança? Pode ser que ela fique bastante tempo com os avós, com a babá, na escola. Qual é o tempo que eu tenho com a minha criança? Esse tempo eu não vou tratar como uma abstração de minutos, passa segundos. Não. Eu vou tratar como ouro. Eu vou tratar como tesouro. Eu vou deixar meu celular de lado. Eu vou deixar os meus afazeres outros, né, parados enquanto eu estou aqui dedicada a essa criança. E a criança vai sentir se eu estou verdadeiramente naquela relação. Eu tenho uma horinha no final do dia. Eu tenho uma horinha na hora do almoço. Eu preciso comer, preciso ir no banheiro, preciso resolver tudo. Mas eu consigo dedicar 20 minutos que seja por dia. Aos 3 anos, né? Como é o caso do filho da Solange, né? Os meus, que tem 2 e 4, eles conseguem fazer essa conexão forte, se sentirem olhados, né? Reconhecidos, importantes. Mesmo com um tempo pequeno, se ele for de muita qualidade. Ou seja, ele sabe muito bem quem é o pai e a mãe e quem é aquela pessoa que ele também vai amar e vai querer bem, que está cuidando dele. Mas ele vai sentir saudade, vai sentir também a presença quando o pai está inteiramente e quando a mãe está completamente. Agora Esse tem é o outra maior presente que uma criança pode ganhar. Pronto. Agora tem outra babá, que é a babá eletrônica. A internet, a televisão, o videogame virou um subterfúgio, um instrumento. Tudo demais é veneno. Por que está acontecendo essa... Eu conheço crianças que, desde crianças, tomam remédio controlado para ansiedade, para o nervosismo, não é? A internet, o mau uso, pode afetar a vida de uma criança também? A gente tem que estar muito próximo ao que essas crianças acessam, né? Quanto mais a gente conseguir diminuir o tempo de tela para aumentar esse tempo de dedicação, de conexão, mais vantajoso vai ser para a criança e mais vantajoso vai ser para a gente, né? Um excesso muito grande vai causar irritabilidade, sim, né? Vai causar Ansiedade, não é? Sim. Quando você corta abruptamente, a criança ela vai surtar. Você desorganiza. Ela desorganiza, é. O adulto surta. Foi a minha companhia o dia inteiro. É, verdade. Onde eu tive lazer, onde eu tive prazer, onde eu me senti de alguma forma sendo útil e importante. Ninguém me chamou para guardar uma loucinha enquanto estava fazendo os afazeres de casa. Ninguém me chamou para escutar uma música animada aqui enquanto a mãe está tomando um banho ou qualquer coisa, né? Interagir ali um pouco. Ninguém me chamou. Eu fiquei aqui o dia inteiro. Na hora que você me tira, eu me desorganizo. Claro. Entende? E a gente tem que ficar muito atento também ao que essas crianças estão vendo, né? Existem, por exemplo, vídeos intromissivos no YouTube que mostram conteúdos inadequados para a criança, claro, disfarçados de vídeos infantis. Não, e às vezes na televisão você compra, você aluga, você conecta canais que tem vídeos e violência em excesso, não é? E a criança fica viciada naquilo ali, né? Ela então, entra noutra atmosfera. Eu preciso estar muito atento e propor aos meus filhos coisas diferentes, né? Pais que passam muito tempo fora, que se preocupam, será que eu estou ausente, será que eu estou presente, né? Eu preciso compensar de alguma forma. Muitas vezes vão para o consumo. Pais que estão mais atarefados, muitas vezes colocam tela. É prático. E eu não vou dizer que não é um recurso que a gente precisa lançar a mão em alguns momentos, né, de tecnologia. E agora essa situação toda que a gente está vivendo está posta, essas crianças estão tendo aula, né?
A quarentena também ajuda, como tem um comentário aqui, eu acho que no Instagram, ou foi no YouTube, né? Que ela diz assim, a Ana Cristina, a quarentena está sendo uma oportunidade para uma reaproximação dos pais com os filhos. Perfeito. Né? E era exatamente aí, né, que eu ia chegar. E aí o pai acha, não, mas no final de semana a gente consegue ir no shopping comprar a boneca que ela está querendo. Eu consigo entregar um iPad, deixar por muito tempo, vai ter o maior prazer ali e eu vou estar fazendo as minhas coisas e eu vou estar perdendo essa oportunidade de estar junto, de estar próximo da minha criança. É uma troca desastrosa, né? Uma troca Desastrosa. desastrosa. Essa criança, ela gosta sim dessa boneca. Claro. Do jogo que vai ganhar, do celular que vai ganhar quando é mais velho, Mas né? ganha e rapidamente esquece, porque na verdade aquilo não substitui a presença, o carinho, o afeto. Não O substitui. gastar o Então, tempo, né? por aí é ir para a sensação de que eu consigo compensar, né? Dando para a criança alguma coisa que a distrai e dá prazer ali por um tempo, ou o que é material. E o que a criança precisa, padre, para essa conexão é muito simples. Essa criança precisa do olho no olho, o eu te amo. Que pode ser falado de várias formas. Filho, eu te amo. Filha, você é importante para mim. Quando você me abraça, meu coração dispara. Eu sou muito feliz em ser sua mãe. Eu Mas tenho é uma verdade alegria também o muito grande de ser contrário, seu pai. que muitas crianças escutam tudo o contrário. Você é uma Uhum. peste. Você é muito danado. Você é impossível. Não sei como é que você nasceu. Quando eu estava com a cabeça. Quer dizer, Pronto. tudo isso gera, certamente, não é? E aí, lembra do que a gente falou dos objetivos de vida, padre? Uhum, Essa criança ela claro, não vai se sentir amada, claro. aceita e é importante. Só que tem uma coisa muito forte nisso. Pai e mãe são figuras tão fortes que a criança não vai deixar de amar esse pai e essa mãe. Ela vai deixar de se amar. É verdade. E isso vai prejudicar a autoestima dessa Essa criança. criança. Muito sério isso, viu? Os rótulos que eu recebo das pessoas que são mais importantes para mim são as características que eu vou acreditar que eu tenho. Então, se eu escuto a vida inteira, esse menino é muito teimoso, esse menino é muito teimoso, esse menino é muito teimoso, o que é que esse menino vai ser? Teimoso. Claro. Eles acreditam É piamente uma no que a mensagem gente faz negativa que vai dizer. sendo. Vai sedimentando. Olha, o Sim, papo tá bom demais. É sempre muito bom conversar com você. A gente aprende muito. Tem muita gente conectada, a Hilda Albuquerque, a Elizabeth Rodrigues, o Ivanildo, não é? Lá de Pernambuco, meu primo, é Telvina Rodrigues, Maqueila, a Valéria e tantas outras pessoas aqui conectadas, não é? Tem a Cidiovânia, tem tantas pessoas lá do Espírito Santo, daqui de Fortaleza, de Pernambuco, de outros lugares. Agora, para a gente terminar, nós temos aí 3 minutinhos. No Instagram cai daqui a pouquinho. Você pode passar para o YouTube, TV Cristo Rei, canal 90. A pergunta é: a vida espiritual de uma criança e da família. Como lidar com isso? Lembrando que daqui a pouquinho cai no Instagram e você pode passar para o canal do YouTube, TV Cristo Rei, canal 90. Essa é a última pergunta, tá bom? Vamos lá então. A padre, vida espiritual de uma criança e da família. Como lidar com isso? sim. A gente precisa olhar a criança como um ser completo, como um ser inteiro, né? Cheio de desenvolvimentos em paralelo, né? O desenvolvimento físico, e esse a gente é super atento. Desde que nasce, vai no pediatra, no médico, pesa, tá ganhando peso, não tá ganhando peso, né? Tá desenvolvendo direitinho, tá medindo todos os marcadores, né, de desenvolvimento físico ok. Tem um desenvolvimento cognitivo, que a gente é muito focado nisso. Aprendeu as cores, aprendeu os números, aprendeu as letrinhas, já está juntando, já começa a ler. A gente é muito focado nisso. Existem alguns desenvolvimentos que são negligenciados. Né? Uhum. O desenvolvimento sexual é um deles. A gente precisa instruir, orientar as nossas crianças, fazer com que eles entendam
até para prevenir, né, qualquer possível abuso, né, a gente precisa conversar com essas crianças, né? O desenvolvimento emocional, fazer com que eles entendam de sentimento, né? O desenvolvimento espiritual. É um conjunto, não é? Não só uma dimensão, tem uma dimensão espiritual que às vezes é muito esquecida, muito abafada, não é? Muito, né? Muito negligenciada. Então, as crianças, elas desenvolvem também essas habilidades de vida, e elas podem desenvolver essas habilidades de vida através dos ensinamentos, né, que o Evangelho traz, que as vivências cristãs da família trazem, que é, sim, ensinar uma oração. É lindo ver um pequenininho, né, fazendo uma oração, rezando o Pai Nosso, rezando uma Ave Maria, mas também no servir, no olhar ao próximo, de um entender que, para além da minha casa, existem outros, né, que necessitam, que eu preciso cuidar. E tudo isso pode ser alicerçado, né, e solidificado através dessa vivência de espiritualidade, sim. Dessa Então, é uma conexão. dimensão importante, eu diria que fundamental, para fazer a pessoa crescer e amadurecer. E também, certamente, vai ajudar ela a perceber que ela não é o centro do universo e que ela é dom, não é? Que ela é graça e que tem alguém que ela deve agradecer muito, que é o Deus que a criou, né? E aí é muito importante o papel do pai e a mãe na relação com Deus também, passar essa segurança, essa amizade com Deus, não criar medo, né? Até hoje tem gente que diz assim: cuidado, o padre está vendo. Horrível. Uhum. Ou então, cuidado, papai do céu está vendo. É verdade, ele está vendo tudo, mas o olhar dele é salvação, é amor. A gente E esquece para de mim, uma dizer das isso, frases não é? mais deturpadas e que a Deturpada, gente justamente. luta demais É Deus está verdade. vendo, ele vai te castigar. É, é Por terrível. quê? Aí a gente volta lá para o começo. Isso, A nossa educação tradicional muitas vezes aponta para a punição, para o isso, castigo, para a palmada, para isso. o grito. E a religião também era meio escola. Então você tem que Sim, aprender, respeitar e obedecer. E a sim. lapada corria no centro, né? É Bom, assim mesmo. isso é visto como forma de educar, né? Uhum. De vigiar e de fazer uma pessoa boa. E a gente sabe que Deus é misericórdia, Ele é cuidado, E Ele é tem que ensinar acolhimento. desde criança, né? Se a gente se basear nesses princípios, a gente casa com tudo que a gente falou. A gente casa com respeito, a gente não faz com criança, né? Com o próximo que a gente não queria que fizesse com a gente. A Verdade. gente olha com respeito. Se a gente pautar a nossa relação com a criança na palavra, a gente já vai, inevitavelmente, trazer para essa criança todo esse escopo que a gente falou, né? De olhar, de conexão, de respeito, né? De perdão. E sim, quem sabe dessa forma, essa criança vai conseguir desenvolver sensibilidade, né? Autoconfiança, habilidade para escolher, para questionar, para dar limites ao outro. Verdade. Opa, aqui não gostei não, pode parar. Se eu consigo, né, dialogar com os meus pais, eu consigo passar para o próximo, seja uma pessoa que vem para o bem ou não, um limite também. Eu vou conseguir me conectar em intimidade. Quantos adultos que a gente vê que não consegue sustentar uma relação de intimidade? Verdade. Mas eu não senti intimidade, né, na minha relação com os meus pais. E eu vou falar de novo, o padre falando assim, parece que é fácil. Não é. É muito desafiador. Todos nós temos os nossos limites. E quando a gente menos vê, Tudo aí. já É a foi. pura verdade. Já foi e a coisa perdeu, se perdeu. Olha, tem gente também aqui participando de Minas Gerais, a Dilma Barbosa, lá de Betim, cidade do Padre Diogo, está aqui participando, a Ana Cristina, o Giovanni Colares, a Solange, Léo Cidade, o Lima, um abraço a toda a turma do SCC aqui da paróquia, não é? O Paulo Correia, o Felipe Miller, não é? Deixa eu ver mais aqui, a Kátia Silene, a Rose, Jane Ribeiro, tantas pessoas queridas participando. Eu queria muito agradecer a sua participação mais uma vez, dizer que a sua participação é muito importante, porque vocês, a sua família, são um dom, né? Todos eles são um dom para a nossa paróquia. E obrigado mais uma vez, em nome do SCC da nossa paróquia, eu quero agradecer o seu sim
e essa sua capacidade de comunicar com leveza, de passar Não, segurança, tá bom? Muito obrigado. seja com leveza e repito, né? Sem ninguém esperar que seja fácil e que tenha modelo de perfeição. É tentando, é ajustando, é errando, acertando, corrigindo. Mas se a gente quer, dá para fazer uma educação diferente, próxima, em que a criança tem voz, acolhimento, que a gente está próximo, né? Curtir momentos de memórias fortes e afetivas com essas crianças. E a gente está tendo uma oportunidade ímpar. Verdade. Muito obrigado, Uma, minha querida. uma E a oportunidade gente vai ímpar. voltar, a gente vai se encontrar outras vezes com outros temas, se Deus quiser. Muito obrigado mais uma vez à sua família, não é? E às crianças, seu esposo, que estão certamente dando esse suporte para você estar aqui com a gente. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão conectados, participando. Obrigado a todos que estão aí conversando com a gente. Não deixe de curtir no YouTube, né? Que gostou dessa formação, desse momento. E que Deus nos abençoe e nos sustente. Ele que hoje na primeira leitura dizia a coisa mais linda. Ele que cuidou de nós, que nos carregou nos seus braços, que nos alimentou, que se inclinou sobre nós. O nosso Deus faz tudo isso conosco, porque Ele é muito bom. Um beijo a todos, muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Érica, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigada, Padre. Obrigada a todo mundo pela confiança. Obrigado a todos que estão conectados. Deus abençoe e até breve. Até o Félix está aqui conectado também. O Léo Cidade, Marqueila. Um beijo para todos, boa noite e até breve, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.